Para ressurgir das próprias cinzas, a fênix primeiro deve queimar. Octavia Butler. Esse é o podcast oficial de Lovecraft Country. Sejam bem-vindos, amigos. Aqui quem fala é o MM Isidoro e como toda semana eu tô aqui com ela, Milena Souza. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, estou nervosa pra falar sobre esse episódio, mas vamos lá, né, Walter? Vamos lá, Mi, que eu acabei de voltar dessa viagem intergaláctica, ainda tô com cores aqui nos meus olhos. Meus olhos são puro prisma. A gente tá aqui coberto de poeira estelar, né, amigos? Como diria nosso amigo Lucas Fresno. Amigos, que grande episódio, né? Cada episódio eles estão indo ali pra um gênero, né? A gente já teve aventura, já teve terror, e agora a gente chegou na ficção científica. E nesse rolê que tá em voga, mas não é de hoje, que é o afrofuturismo, né? O que vocês acharam no geral do episódio? Nossa, eu tô entorpecido, porque geralmente quando a gente não vê muitos negros, né, em filmes de ficção científica, a gente vê muitos negros levando chibatada, né, nos filmes, e aí quando a gente vê, tipo, uma negra em pleno espaço, com aquelas luzes, com aquelas cores, a gente fala, cara, é isso, a gente tá chegando onde a gente queria, e é isso que é o afrofuturismo, né? A gente se vê em todas as camadas, em todas as partes, né, sociais, na lua, no céu, em todos os lugares. E eu achei muito legal, assim, a abordagem desse episódio. Eu achei incrível, porque logo de cara, quando eu vi aquela mulher maravilhosa, afrofutura, eu já lembrei logo de Octavia Butler, já lembrei de Despertar, que é uma história dela, que aborda o afrofuturismo, né? Então eu já fiquei muito, muito empolgada, assim, e eu adorei a forma como foi retratado, adorei essa viagem sobre um autoconhecimento e como eles colocaram características de culturas africanas também dentro desse episódio, dentro da trajetória da Hipólita. Então, assim, achei incrível, perfeito. Eu só quero mais. Eu quero mais da Hipólita, gente. Estou sedenta agora. Começou, não quero mais pare. Eu também, tipo, a tia começou quietinha ali, né? Começou só estando em volta. Muita gente achou, até eu achei em alguns momentos que ela ia servir só como um ponto de apoio pro Atticus, pro tio Jorge. Mas esse episódio, ela brilhou de uma maneira gigante, né? Fantástica, assim. E tem muitas coisas que foram plantadas ali pra ela, né? Desde o nome dela, Hipólita, Rainha das Amazonas. A filha dela chama Diana, né? Que é a filha de Hipólita das Amazonas. A coisa dela ser uma cientista. E como, historicamente, muitas mulheres negras foram usadas pela ciência, né? Você tem os casos clássicos das mulheres computadoras. O termo computador vem de pessoas que computavam, né? Então você era uma pessoa computadora, né? Um computador, um computer em inglês. E as mulheres sempre foram quem fizeram mais esse trabalho, principalmente na NASA, né? E as mulheres pretas faziam muito isso. E a Hipólita ser essa pessoa que é super da ciência, mas passar por uma experiência de autoconhecimento nesse nível cósmico, né? Nesse nível macro, é de uma beleza, eu perco a palavra, assim, do tamanho da importância de colocar uma mulher de meia idade, né? Uma cientista preta, tipo, ela é tudo que tava pra dentro e ela tem uma experiência que é pra dentro, mas é pra fora, né? É uma experiência grande, explosiva. Exatamente, que até mulheres mais velhas, né? Mulheres pretas mais velhas que dizem que não tem mais tempo, que não conseguem mais realizar nenhum desejo, nenhum sonho, e a Hipólita veio pra quebrar isso, pra falar assim, não, nunca é tarde. E, cara, foi perfeito essa viagem dela, como ela pode ser tantas coisas, sabe? Não só a esposa do tio George. Então, assim, foi perfeito. Então, acho que vamos assim como o episódio, a gente não ir na parada linear, acho que você falou aqui do tio Jorge, né? A gente já tava com saudades dele. George. E ele voltou nessa espécie de sonho, viagem dela. E pra mim o coração do episódio tá naquela cena dos dois na cama.
que é, né, eles voltando ali pro começo da série. A primeira vez que a gente vê o tio Jorge e a Hipólita, eles estão nesse lugar, né? Eles estão na cama, é a mesma cena, o mesmo enquadramento, o mesmo tudo, mas só que ela fala dessa vez, né? Da mesma maneira que ela queria viajar com o tio Jorge quando a cena foi mostrada no primeiro episódio, ele não deixou, dessa vez ela tem força o suficiente pra enfrentar ele, né? E mostra esse poder dela, da viagem, dela ter força e não tá nesse lugar de apagamento, né? Que tanto que querem colocar a gente, seja gente preto, seja gay, seja mulher, seja esses lugares de apagar nossas histórias e diminuir, como ela mesma falou pro tio Jorge, né, Walter? Não, total. E o personagem da Hipólita, ele é muito importante porque fala exatamente sobre esse apagamento, né? Do lugar da mulher, principalmente nos anos 50, em que, tipo, ela tentava, mas ela só tinha o lugar da dona de casa, da esposa do tio George, né? Porque ela tentou ser astrônoma, ela não conseguiu, porque a sociedade não permitia que ela fosse, né? Ela descobriu um astro, sabe? Tentou dar o nome e não conseguiu. Ela queria ter o poder, né, de viajar, assim como o tio George fazia, e não conseguia. E aí esse episódio dá um tapa na cara de todo mundo que ela viajou, meu bem. Ela viajou pelo espaço. Quer reparação melhor que essa? Uma preta no espaço. Inclusive aquela primeira cena dela no espaço, gente. Meu Deus, quero ilustrações. Visualmente eu acho que é o episódio mais bonito até aqui, né? Tipo, mais as cores, as explosões, o universo, tudo que tá ali da metade do episódio pra frente, né? Quando eles vão pra viagem da Hipólita, é uma direção de arte, um rolê muito incrível mesmo. Exatamente, é tudo muito maravilhoso. E aí, Mi, você mesmo falou, né, de Octavia Butler, falou de várias coisas e essa coisa de essa viagem temporal não ser só pra frente, mas também ser pra trás, né? Pra mostrar o peso da mulher preta e que a mulher preta quase sempre ela é colocada num lugar de servitude, né? Que você tá servindo alguém, você é a empregada, você é a mãe, você é a esposa, você tá sempre em volta do herói, né? Ou de quem tá guiando a história, mas não, você tinha as Amazonas, como é o nome dela, você tem aquela tribo africana que ela tá lá, você tem a Josephine Baker, você tem, né, tipo, você tem alguns pontos ali da história que foram apagados, basicamente. A gente não fala muito desses lugares, mas a Hipólita vai lá e revive isso, Exatamente. Né? E é muito lindo de se ver, até mesmo quando você falou do tio George, né, que ela finalmente falou como ela se sentia, e ele sabia como ela se sentia, mas ela teve que fazer essa viagem, a I am, né, eu sou, teve que perguntar pra ela quem você é, o que você quer ser, aonde você quer estar. Então, ela foi pra vários lugares, ela foi muitas mulheres, inclusive, ela foi essa guerreira, essa amazona africana, porque é uma referência às amazonas de Daomé. Foi incrível esse tipo de representação, porque essas amazonas lutaram contra homens europeus que queriam ali dominar Daomé, então foi incrível ver como ela serviu de força e representação pra esse tipo de mulher, né, que foi guerreira, que foi, enfim, Amazonas, que é só a Amazona branca que a gente conhece, né? As Amazonas negras são completamente apagadas. Então, a Hipólita, ela tá naquele lugar que eu até lembrei um pouco da Octavia Butler, que quando a Octavia escrevia, ela escrevia junto com as anotações, dizendo o que ela queria ser. E, infelizmente, ela não viu aonde ela chegou, mas ela chegou, ela ganhou prêmios, ela tá ali no topo do New York Times. Então, a Hipólita carrega essa força de eu estou aqui e eu vou fazer essas coisas porque é o meu desejo, e eu não sou só uma mulher preta que tem um marido, não, eu sou uma mulher preta que tem sonhos e que tem desejos e que sabe fazer as coisas, que é muito inteligente, né? Cara, aquela cena dela decifrando os códigos, eu fiquei, cara, que mulher perfeita. Então eu acho que ela é uma ótima representação, assim como a Letty e a Ruby, a Hipólita, pra mim, até agora, quebrou todas as barreiras possíveis. Total, e tem essa coisa que você falou, que no final não, né, mas o começo da viagem dela vem no próprio tema da série, que é quando aquela figura da deusa, né, aquela mulher afrofuturista negra, com aquele afro
aquele cabelo afro incrível e tal, ela fala pra ela, se nomeie, né? Se dê um nome. Fale isso, que é exatamente o que o Adão fez no livro, né? O livro dos nomes. Então, você vê o peso que você se nomear, o peso de você mesmo se dar um nome e uma explicação pro que você é, né? Então, se você é livre, se você é um professor, se você é só uma esposa, ou se você é uma esposa e tá tudo bem, ou se você é um cientista, você tem que se nomear antes de que alguém te nomeie, né? Que foi o que o Adão acabou fazendo, quando um homem branco com muitos parentes aí, né? Se é branco ou não, mas que os filhos de Adão têm indo atrás, quando o Adão faz isso, ele domina todo mundo, né? Ele domina o mundo inteiro e é o que os caras querem, esse poder. E é exatamente esse poder que a Hipólita consegue ter pra ela mesma nesse episódio, né, Walter? Eu acho isso muito importante, porque a gente tem nome e sobrenome, né? E geralmente as pessoas, elas classificam a gente pelos nossos traços e pela nossa cor, o que não acontece com pessoas brancas, né? Geralmente não sabe o nome, olha aquele neguinho, não sei o quê. E eu acho que é por isso que o título ele é tão representativo, I Am, né? Beyoncé tem um show chamado I Am, porque eu sou, esse é o meu poder, sabe? E eu acho que é esse o poder da representação, e principalmente o poder da representação nas artes, né? Porque quando aquela ser suprema fala pra ela, né? O que você quer ser, onde você quer estar, não sei o quê, imediatamente na imagem da Hipólita vem a referência de uma mulher que também tocou ela, né? Que também tem ensinamentos, e que é a Joseph Baker, e que na época dela foi uma mulher que lutou contra todos os estereótipos, contra todas as barreiras, né? A Josephine... E é bom lembrar que a Josephine Baker é uma personagem real, né? É uma personagem... É uma dançarina, uma artista real que existiu. Então é uma referência a uma pessoa da vida real. Exatamente. É por isso que é tão importante, sabe? A gente ter essas representações em todos os aspectos da sociedade, né? Porque a Josephine Baker, eu li um pouquinho da história dela, que com 15 anos ela embarcou com uma galera da Broadway, assim, e, começou a fazer muito sucesso como dançarina, como cantora, e aí ela fez tanto sucesso que a galera da França acabou chamando ela pra ir fazer shows lá, e ela acabou ficando lá, e acabou encontrando um reconhecimento que nos Estados Unidos ela não tinha, né? Então ela era uma mulher negra, ela era uma mulher bissexual, ela foi uma mulher que adotou 12 crianças de diferentes etnias, então a Hipólita se espelhar numa mulher dessa, e as pessoas que estão assistindo Lovecraft também saber que a gente precisa ter essas referências, é uma coisa muito potente, assim, né? Então... Caramba. Sim. E a Josephine Baker é uma outra referência, assim como o James Baldwin, que a gente ouviu o discurso dele no primeiro episódio. Sim. Eles têm uma vida muito parecida, né? De artistas negros proeminentes que discutiam a situação do negro americano, mas que eles não conseguiam fazer isso na própria casa. E tiveram que sair pra fora, né? Ir pra França, os dois nesse caso, pra poder ter esse lugar não só de fala, mas esse lugar de escuta, né? Para as pessoas poderem ouvirem o que eles estavam falando. E foi exatamente o que a Hipólita fez, né? Ela vai para esse lugar e ela consegue ser uma dançarina, ela consegue ser uma mulher, né? Uma mãe, uma mulher de meia idade, e ficar dançando com uma roupa sexy, ser sexy, aprender, e tá no meio das novinhas e não fazer feio. E a Josephine Baker tem uma vontade pra cima dela, né? Tem um desejo pra cima dela ali. E no final, ali, quando ela tá com a maquiagem, né? Quando ela tá aquela mulherzona gritando ali, eu sou, quando ela tá falando ali no bar com ela, é incrível ver como ela mudou em tão pouco tempo, né? É muito. Nossa, e é incrível, assim, quando a gente para pra se analisar e para pra perceber o que a gente gosta, né? Porque a sociedade não permite que pessoas pretas se analisem. A sociedade quer que pessoas pretas andem conforme eles querem que a gente ande, sabe? Então, ver como ela se analisa e ver o que ela gosta, os desejos dela. E essa cena que o Isidoro falou é lindíssima. Tanto essa quanto a cena do discurso que ela tá com as Amazonas é perfeita. Então, assim, como eu falei anteriormente, a Hipólita, pra mim, até agora, ela foi a representação da mulher preta, assim, de uma força que eu fiquei, gente, que mulher, quero essa mulher pra mim.
E tem a questão também da raiva, né? Dela querer externar essa raiva e não poder, que é muito lindo, assim, e ela externa naquela batalha que ela tem. Porque eu acho que na nossa sociedade a gente tem o negro em 2 lugares muito específicos, que é o negro dócil, aquele negro que é o bonzinho, que aceita tudo, e o negro raivoso, que na verdade é aquele negro quando ele quer falar as coisas, mas ele não tem direito nem à raiva, né? Porque se ele for externar tudo o que ele sente, ele é tido como raivoso. Esse é o privilégio da raiva que negros não podem ter e que brancos têm. E a Hipólita, ela consegue externar essa raiva nessa viagem que ela tem, porque afinal de contas, naquela cena icônica da guerra, né? Quando... Qual é o povo lá? Eu não lembro o povo. As Amazonas. Quando aquela galera branca... Quando aquela galera branca que representa a Europa, né? Tá entrando lá pra pegar... São franceses, na verdade, mas tudo bem. Os franceses, os franceses. Quando os franceses estão entrando lá pra invadir aquela parte da África, ela externa toda a raiva dela. E no filme de terror isso acontece mesmo. Então, tipo, pra gente, no audiovisual, é como se a gente respirasse, sabe? Poxa, pelo menos a gente pode externar um pouquinho da nossa raiva pro povo que colocou a gente dentro dos navios negreiros e que fizeram atrocidades. Então tem muitas metáforas, assim, nessa história que são lindas. Lindas, lindas, lindas. Sim, e uma coisa que eu achei muito bonito é que mesmo ela tendo essa liberdade, quando ela tá ali com o tio Jorge, eles se conectam, né? E ele entende ela, e eles têm essa troca, e eles vão explorar o universo junto, eles estão vivendo o sonho da filha dela, né? Eles estão da filha deles, é a revistinha que ela desenhou, é o sonho dessa outra menina que eles estão fazendo virar realidade. E isso é muito poderoso, né? Nossa, sim. Nossa, total. Eu acho que a Hipólita é a própria Orintia, né? Eu acho que ela vira a Orintia Blue, né? Na história. E eu acho que ainda vai aparecer muitas vezes essa Orintia aí, no Lovecraft. E o que é muito bonito também nessa cena é que essa cena que eles estão explorando o universo é uma referência a alguns clássicos do afrofuturismo, né? Então a gente tem alguns exemplos recentes, mas aquele discurso que a gente ouve, aquela voz, é uma cena de um filme do Sun Ra. O Sun Ra, algumas pessoas conhecem como uma figura teatral da música, só que ele criava filmes e experiências, né, afrofuturistas. E eu acho o discurso dele muito bonito de como ele compara o mito, qualquer tipo de mitologia, a um próprio mito do homem e da mulher preta, né, de ser preto. Porque no final é isso, nós somos ficções. E a ficção do homem preto, principalmente o homem preto nos Estados Unidos, quando ele tava fazendo aqui nos anos 60, Black Power, né, tipo Panteras Negras, Martin Luther King, Malcolm X, tudo que tava rolando ali no meio daquele momento que ele tava gravando aquela cena, e ele sendo um negro que estava trazendo uma referência africana, egípcia, de outras pessoas de cor, né, para aquela luta, para aquela discussão, é criar uma mitologia que nos foi tirada, né? A gente tem a mitologia, até o Jesus, que era uma pessoa árabe, virou branca, né? Tipo, a mitologia foi nos roubada. Então, como é que esse cara tava fazendo isso? E aquele discurso, com aquelas cenas que são inspiradas num filme dele mesmo, num filme afrofuturista, é bonito demais. É bonito demais. E ao mesmo tempo conversa muito com as nossas outras duas meninas superpoderosas ali, que é a Letty e a Ruby, que nesse episódio elas são deixadas em casa, né? Elas tomam o lugar da Hipólita. Elas estão cozinhando com as crianças, elas estão fazendo outras coisas que a gente nunca viu elas fazendo, né, Mi? Sim, elas estão dando um tempo, digamos assim. Acho que a Misha falou assim, calma aí, descansa um pouquinho aí, que vocês já sofreram demais, depois a gente volta pro sofrimento. Mas eu acho que essas partes na série da Letty e da Ruby precisam, sabe? Elas precisam conversar. Elas conversam ali sobre a mãe, conversam sobre a casa, a Letty pede desculpa pra Ruby e tem aquele momento ali de respiro, de conforto, mas é um momento, assim, bem rápido, né, gente? Porque depois a Letty já encontra aquele planetário, aquele sistema ali que a Hipólita encontrou na casa dela e já liga pro Atticus. E a Ruby está atentíssima, porque a Chris contou tudo pra Ruby. Então, o que será que vai acontecer? Então vamos lá. Temos algumas coisas aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Então, primeiro, a gente tem... Então, vamos partir de Ruby e Letty aqui. Essa possível... E o sonho da Letty, que ela também tá sonhando com a Hannah, e a possibilidade dela estar grávida. O que vocês acham disso? Bafo. Temos aí um ancestral, né? O legado do Atticus não irá acabar. E eu espero que seja uma ancestral mulher. Né?
Porque precisa, né, Mi? Bom, como eu já falei, eu não sei o que eu vou esperar dessa série mais, mas ela tá... Eu acho que sim, ela está grávida e pode ser um elemento aí bem importante pra série, porque vai que esses filhos de Adão quer usar essa criança, né? Porque o Atticus era o último. Essa criança não pode ser a última agora. Então, eu tô fazendo as teorias. Mas essa criança, se ela realmente estiver grávida, essa criança vai ser muito importante pra história. Vai, demais. E aí a gente vê que a Ruby tá prestando atenção um pouco mais profundo, porque ela e a Chris estão continuando o relacionamento, né? Aquela cena ali que a gente vê os corpos e como a Chris fez, né, pra elas mudarem de forma, que ela usou o sangue do corpo do William original e da outra mulher branca, né, que virou a Ruby. E você vê que a Ruby tá lá, tá morando com ela, tá junto. E parece que a Ruby tá fazendo um acordo com ela ali. Confere? Perigoso. Se vocês tiveram essa sensação também. Perigosíssimo. A Ruby não tá conseguindo hackear o sistema, não. Ou está, né? A gente não sabe qual é a dela, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer nessa história. Mas assim, isso é muito perigoso. Importante lembrar também que aquela moça lá, a Hillary, né? Foi era a moça que cuidava da onde o Montrose estava preso, e a Letty deu uma pá na cabeça dela, né? Nossa, e aí sim. a Chris explicou que elas usam... Aí a Chris explicou que elas usam... que ela usa, né, o sangue do William e da Hillary pra poder fazer o elixir, pra poder a pessoa poder se transformar. Pura magia, assim. E a Ruby, eu acho que ela tá brilhando o olho pra toda essa mágica, o que é muito perigoso, porque segundo aconteceu lá no segundo episódio, o Samuel Brent White, ele fala que a Eva, né, ela alterou o curso natural das coisas. Ou seja, a partir do momento que ela alterou, o que os filhos de Adão quer é que a galera não seja preta, que a galera seja tal como foi feito lá no início dos tempos, entendeu? Então a Ruby, se ela entrar nessa, muito, muito provavelmente ela não vai ser beneficiada, não. Tá usando o corpinho dela e a inteligência dela. É o que eu acho, viu, gente? Eu vou... Isso aí é só teoria também. Eu vou pelo caminho contrário. Assim, eu não sei, gente. Mas eu acho que a Chris... eu vou arriscar aqui. Adoro. Eu acho que a Chris tá muito cansada de tudo. Principalmente de macho, né? Vamos combinar. Ela tá muito cansada de tudo. Tá shippando. Sim, ela comenta isso, né? Sim. Ela comenta que ela era a bruxa mais poderosa e não podia entrar no rolê do pai dela. Então né? ela tá muito cansada de tudo. Talvez ela fale pra Ruby usar novamente aquele corpo. Talvez sim. Mas eu quero essa união. Eu quero essa união, porque aquele diálogo que elas tiveram... Gente, aquele diálogo que elas tiveram sobre ser difícil ser mulher e ser difícil ser uma mulher preta é muito forte, sabe? Porque não adianta, tipo, a Ruby tá ali com a Chris e a Chris quer derrubar a Ruby, obviamente, por causa da cor dela, por dar o conhecimento e tudo mais. Mas eu acho que a Misha pode ressignificar isso, sabe? Falar assim, não, essa mulher branca vai lutar com essa mulher preta. Então, eu vou pelo caminho contrário. Eu acho que as duas vão fazer uma revolução, vão causar, e eu estou sedenta para isso. Estou indo para o caminho contrário. Estou arriscando? Estou, mas é isso. Ai, Mi, eu também espero, porque eu sou muito energia positiva, embora na realidade não aconteça isso, né? Você é energia positiva naquelas, né? Você tá energia positiva, mas você tá Não, eu voltando sou atrás. Não, eu sou a energia positiva X realista. Então. Mas no audiovisual tudo pode acontecer. Então. Sim, e aí você tem ela ali também, né, ligada, ela, Ruby, né, ela ligada ali com as coisas com a Letty ali comendo a comida dela, passando mal, essa coisa, elas encontram ali aquele artefato que a Hipólita achou, né, o planetário ali, o modelo dos planetas, e tem aquela chave, né, então a gente não sabe ainda pra que a chave tá, né, tem a chave com as coordenadas. Então é isso, o Atticus e a Letty, eles estavam indo ali atrás das pesquisas deles, né, e estavam indo correndo atrás, e aí você vê que a Hipólita já começa o seu movimento de emancipação, por assim dizer, quando ela não deixa o Atticus pegar o carro, né, e o Atticus tem que ir de ônibus pra St. Louis lá, pra ir atrás do livro ou da família dele ali, com aquela tia-avó dele e tal. E aí a Letty liga pra ele e ele aparece pra salvar o dia. E aí ele tem uma viagem paralela com a da tia que a gente não viu nada, né? Ele também some. Ali, o buraco que a Hipólita abre, né? De buraco dimensional ali. Ele também entra lá. Pra onde você acha que ele foi, hein? Cara,
Eu não faço ideia, porque até então a gente só viu a passagem pro Chatia. Depois que a gente vê ele caindo lá, e a gente supõe que ele teve essa viagem no tempo também. Então eu não tenho a mínima ideia pra onde ele foi. Eu só sei que aquela coisa da HQ, da Diana, ficar ali debaixo do policial, ali vai dar pano pra manga, viu? Eu acho que ele teve uma viagem paralela, assim. Ele foi pra uma realidade paralela por causa do livro que ele tá segurando. Porque o tio George, minha gente, não está mais entre nós. Qual que é o livro que ele tá segurando? Lovecraft Country. Exato. Meu Deus. Mas gente, eu o dei um grito nessa escritor, cena. né? Parece que o escritor não é o Matt Huff, né? No livro que ele segura. Sim, Não é? Não tá escrito... Não. Tá escrito George É Freeman. o George. Gente, como assim? Saberemos depois. Enfim. Foi o que eu falei. Eu acho que ele fez uma viagem ali, ele foi pra uma realidade paralela, porque tio George já está morto nessa realidade. Ai, alguma coisa aconteceu, eu fiquei confusa, eu dei um grito, mas eu fiquei confusa. E olha... E o Atticus, no começo desse episódio, ele já tava vindo de uma viagem interna, né? Achei que essa cena muito poderosa, que é a cena, já começa com o Montrose e o amante dele, né? Acordando, e como o Montrose, ele já parte pra violência de novo. A gente teve ele incrível 2 episódios atrás, né? Tipo, mostrando o seu afeto pro cara que ele ama, finalmente conseguindo, né? Mostrar o afeto ali no baile de drags e tal, mas aí você vê que quando eles acordam juntos, o Montrose volta a ser um estúpido. E ao mesmo tempo, ele não tava preparado pra sair do armário, assim, né? Pra ser mostrado e pra come clean, né? Tipo, aparecer pro filho daquele jeito. E aí você vê que o Atticus, ele pode ser o herói da série, ele pode ser o nosso protagonista, ele pode quase ter sido morto por um espírito da floresta coreano, que ele ainda é um cara hétero, mesmo sendo preto, que vai ter muita dificuldade de aceitar que o pai é gay, né, Walter? Ah, mas enfim, eu enxergo pelo lado... É que magoa muito, né? Quando a gente vê que ele chama o pai dele de bicha. Mas assim, dá vontade de colocar os dois lá na máquina de tempo da Hipólita e trazer eles aqui pra 2020. Não pra frente, que eu não sei o que vai acontecer com a gente. Nós gays. Mas enfim, trazer e falar, gente, agora tem a revolução tecnológica, vamos conversar, tá? Mas eu entendo o Atticus, porque eu tive muitas vivências que o Atticus teve, como o serviço militar, eu sou um cara gay. Então eu entendo os contextos da época, mas não passo a mão na cabeça. Mas a gente vê que o Montrose ali já dá um grito e fala, segura aí que eu sou seu pai, né? Mas se a gente for pensar nos contextos da época, gente, era muito difícil ser uma pessoa gay, porque, por exemplo, alguns anos antes ali, tipo, no período do nazismo, a galera morria mesmo, sabe? Tipo, se fosse identificado na Alemanha, por exemplo, que você era um homem gay, eles colocavam, tipo, um pedacinho de pano rosa, porque você tava predestinado a morrer, sabe? E nos Estados Unidos mesmo, tiveram vários experimentos, tipo a lobotomia, que inclusive ganhou o prêmio Nobel da Medicina, que consistia em mexer no seu cérebro. Isso é um filme de terror, gente. Arrancava um pedaço do córtex do seu cérebro pra você se tornar um vegetal, pra você ser dócil. Então, assim, ser homossexual naquela época era um distúrbio psicológico, né? E a gente vê que o Ático, eu achei, por exemplo, a cena em que ele espancou o pai dele muito mais forte do que ele chamando o pai dele de bicha. Porque bicha a gente hoje já resignificou, né? Sou bicha mesmo. Ai, graças a Deus. Hoje a gente já resignificou. Mas a violência não dá pra ressignificar, entendeu? Então, eu tô torcendo, assim, pro Atticus entender. E eu pensei que ele fosse ser mais violento. E o Montrose, ele tá lutando. Quando o cara tava indo embora, ele ainda falou, não, calma. Pegou na mão dele, falou, vamos conversar. Só que, gente, tem a heteronormatilidade, né? E a gente ainda convive muito com isso hoje. Então, naquele tempo, eu tento entender um pouco, mas se ele matar alguém que nem matou a mulher lá de novo, que só de pensar eu já quero matar o Montrose, já não gostei. Mas enfim, vamos entender o contexto histórico da época, né? E eu até que consegui entender o Atticus e dei graças a Deus pra ele não ter partido pra violência. Mas é isso, abordar esse tema na série é maravilhoso pra gente entender todas as nuances, né? O Montrose, ele ainda tá se descobrindo um homossexual com, sei lá, seus quase 50. Sim, Isso é muita dor, gente. É muita dor, é um processo muito, muito louco, assim. Não, e a gente saber que a mãe do Atticus sabia, né? Então aquela história dos primeiros episódios do Atticus talvez não ser filho do Montrose, filho
biológico, né? A gente tem aqui, tá começando a entender alguns desenhos sociais que a gente começa a ver que a mãe do Ático sabia, né? Que o Montrose era gay, é gay, né? Então a gente tá começando a entender algumas conexões que já foram mostradas nos primeiros episódios, que o Montrose fala que a esposa dele, a mãe do Ático, sabia que ele é gay, e aí você começa a ver que aquela parada do tio Jorge sonhando com a mãe do Áticos quando tava lá em Arden, né? Quando ele tava em Arden, e ter essa coisa de um amor entre eles, as várias referências quando eles estão ali no carro, que o tio Jorge tá pra morrer, e ele fala que talvez o Áticos é filho dele, né? A gente começa a entender que talvez essa história vai dar muito pano pra manga ainda, e que vai ter um trabalho aí de pai, pessoal, de pai e filho, de homens ali pra entender, muito forte. E só pra reforçar que o que o Walter tá falando é tão forte que o Alan Turing, que é o cara que basicamente inventou o computador, é considerado como um inventor do computador, cara que ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial, que ele hackeou as máquinas nazistas lá, ele inventou o computador pra craquear as máquinas nazistas de mandar mensagem. Quando foi descoberto que ele era gay, ele teve castração química. Ele foi preso, teve a castração química e se matou, né? Então, você vê que um dos caras que teve uma real importância na libertação do mundo ocidental, da mão dos nazistas, o cara só porque tinha uma opção sexual diferente, né? Tinha uma vontade diferente do que os caras que estavam lá, o cara sofreu tudo isso depois. Então, imagina um homem negro nessa situação, ou qualquer pessoa, né? Então, você vê que é muito forte, que não importa, você pode ter literalmente salvado o mundo dos nazistas, que se você é gay, principalmente nessa época, nos 40, 50, que é quase a mesma época ali, que a gente tá falando, poucos anos de diferença, já vai pra esse lugar de destruição, né? Pois é. Não, e é o que o Montrose sempre fala, né, pro Áticos. Aqui a gente tá vivendo essa segregação, essa violência, e aí você ainda vai pra Guerra da Coreia pra defender o país que mata a gente. E chegando aqui, o Áticos não é nada, é apenas mais um negro que é perseguido nas estradas, entendeu? Então é uma contradição muito louca, muito louca. É, exato. Ele serviu de fantoche e tá tudo bem. Quando a gente precisar de você de novo, a gente te chama. Tipo isso. Exatamente. Então é isso, de novo, não temos ideia pra onde a série vai, não temos ideia, mas o que eu sei é que nesse exato momento, se você assina o HBO Go, então você pode ganhar uma porrada de coisa, gadgets, né, eletrônico, celular, tablet, tudo isso, além de rever Lovecraft Country e ver outras grandes séries da HBO na hora que você quiser. Então, é só assinar o HBO Go que você vai entrar lá no promoçãodescubra.com.br e responder um quiz ali da sua série favorita. E se você ouve os nossos podcasts, se você tá ouvindo aqui a Mi, o Walter, eu falando de Lovecraft Country, eu e o Maron falando de Watchmen, o Maron com o Yabu falando de Outsider, em algum momento vai chegar a série que você gosta ali, aproveita, faz o quiz, participa, assina HBO Go e assiste a série que você quiser, a hora que você quiser, esses grandes produtos audiovisuais, né, da HBO. Tá, a HBO tá arrasando. Tá arrasando, né? Quando não arrasou, Nossa, né? isso. Tipo, eu fico embasbacado sempre. Eu viciada nas séries da HBO, gente. Tô assistindo várias. Vocês não têm noção. Qual que você tá vendo mais agora, Mi? Nessa quarentena Eu aí? terminei Succession, que vai estar no Emmy, né? Concorrendo ao Emmy. Correta como sempre. E terminei ontem I May Destroy You. E, cara... Nossa! Cara... I May Destroy You. Gente, só assistam I May Destroy You. Assim, Micaela perfeita, tome o mundo, é seu. Jesus. Uma série que conversa muito com o que a gente tá falando Muito. aqui, hein? Total. Uma série, uma mulher preta, né? Liberta de todas as amarras, contando sua própria história, assim como Diana. E sim, Total. Tá escrevendo suas revistinhas e Micaela Coel tá escrevendo suas séries. E você, Walter, alguma indicação de série aí pra galera? Eu não tô assistindo muitas séries, porque eu assisto o Lovecraft umas 3, 4 vezes. Porque primeiro eu assisto pra absorver, depois pra fazer anotações, depois eu baixo os extras da HBO e já é um tempo que me leva, gente, que só nesse último teve mais de 60 cards. Aí eu vou baixando e vou fazendo pesquisa, né? Aí eu costumo falar que eu tô numa imersão. Sim. Mas assim, a gente só tem acesso aos extras, gente, depois que passa já tá gravado, tá? Então, vai lá nos extras também, porque são outras informações, diferente da que você tem aqui. É isso, então HBO Extras também, outro appzinho aí que você pode baixar, você sincroniza com o seu celular, né? Ali ele sincroniza o episódio que você tá vendo com o seu celular, e aí é como se fosse um extra de DVD, só que você vê a hora que você quiser,
no seu celular, né? É Tá ali maravilhoso. vendo a série e tá te contando uma porrada de histórias. Então, junto com o HBO Go, a experiência fica completa, né? Ouve a gente aqui no podcast, vê o Extras, baixa o HBO Go, que é só sucesso. Amigos, nem vou perguntar se a gente sabe o que vai acontecer, porque é impossível. É impossível. A gente pode ler o livro, a gente pode tomar uma cerveja com a Misha, que eu acho que a gente ainda não vai estar pronto Não mesmo. pro próximo episódio. Mas, né, a gente tem espíritos da floresta coreanos, a gente tem um possível romance lésbico interracial. Ai, meu Deus, tudo. A gente tem o Áticos, a gente tem um romance gay negro, a gente tem o literal filho de um filho de Adão, né, que fez o filho numa virgem, provavelmente. Então, será que é Jesus que vai nascer? Que Jesus é negro aí? Meu Deus. Então, tipo, a gente tem tanta coisa pra acontecer e só temos mais 3 episódios. Então, vai rolar muita água. Então, fica de olho aqui. Ou de ouvido, né? Fica de ouvido aqui, olho na série, que a gente volta aqui semana que vem. Muito obrigado, amigos, e até lá. Um beijo, tchau. Beijo, gente. Até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast oficial de Lovecraft Country, a série original da HBO, escrito e apresentado por Milena Souza, Walter Regi e M.M. Isidoro, dirigido por M.M. Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.